Nós recebemos aqui no SP Record o advogado Marco Antônio da Silva. Doutor, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente no SP Record. Boa noite, Fabiana, é sempre um prazer estar aqui na Record. Doutor, a gente acabou de ver na reportagem esse caso, né? Ele foi condenado, agora as pessoas estão tentando aí de alguma forma mudar essa sentença nessa situação. Ele vai conseguir alguma melhoria? Vai conseguir ser atendido nesse caso? A família vai conseguir justiça? É possível? Sem dúvida, Fabiana. Veja, não é o primeiro caso e com certeza não será o último. Quem não se lembra daquele famoso caso da escola base em que aquele casal, infelizmente, sofreu o que sofreu. Mas o sistema de justiça no Brasil, ele é muito deficitário. Deficitário porque a nossa polícia é mal aparelhada, tem pouco corpo para fazer as devidas investigações, acúmulos de função. O Poder Judiciário também, basta quem já entrou num fórum ou visitar um fórum, vê que é desumano. Um juiz tem 10, 15 mil processos para julgar. É lento, né? É lento e justiça lenta não é justiça. Né? Mas agora, quando existem casos como esse, evidentemente é possível a revisão criminal. Com novas provas, tem que ser colocado solto e também, por que não, acionar o Estado para que ele repare o dano ou pelo menos tente reparar esse dano, que nós sabemos que não há dinheiro, não há indenização que substitua a privação da liberdade, a privação da família, a privação do convívio religioso, comunitário e, sobretudo, ficar dentro da penitenciária naquelas condições e com um tipo de pessoas que um inocente não deveria conviver. Ainda mais com essas imagens, né, mostrando que ele realmente estava em outro lugar. Enfim, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Como que a família deve agir? De repente agora demoraram um pouco, né, para resolver, para mostrar esse vídeo. Como é que as outras pessoas podem agir nesse caso? Olha, neste caso, o advogado terá que tomar as devidas providências para a revisão, comunicar ao juiz a execução para, vamos dizer assim, colocar esse moço na rua, né? Agora, é um caso muito triste. Que pode acontecer com qualquer um, né? Se fosse em outra situação, as pessoas teriam que fazer a mesma coisa. Então, recorrer a um advogado e pedir a revisão. Exatamente. O que causa estranheza é a polícia não ter constatado uma coisa tão óbvia, se está mostrando em imagens. Quer dizer, provavelmente a investigação foi mal conduzida. Doutora, a gente recebe algumas mensagens, né, aqui no nosso WhatsApp, nos nossos e-mails, em relação à dificuldade de registrar boletins de ocorrência nos mais variados casos, né? De repente, invasão de domicílio, perturbação do silêncio, problemas no trânsito, elas simplesmente chegam à delegacia, não conseguem fazer esse registro, são, de uma certa forma, impedidas, que alegam que não tem por que fazer o registro, não tem como fazer o boletim. O que essas pessoas podem fazer para conseguir mudar essa situação? Porque, afinal de contas, a gente precisa registrar um crime, né? Sem dúvida. Muitas vezes, não vou dizer que é a orientação do governo para que se dificulte, mas, evidentemente, todo delegado quer mostrar que na região dele a criminalidade diminuiu. Então, menos boletins de ocorrência significa, pelo menos na estatística, que há menos crimes, né? Mas o registro do boletim é um direito do cidadão. Então, essa negativa pode caracterizar até mesmo prevaricação da autoridade policial, que deve ser comunicada especialmente para o promotor de justiça da comarca, porque cabe ao promotor fazer a fiscalização externa da atividade policial. Ou seja, o promotor é o fiscal da Polícia Civil, né? Então, a pessoa tem que fazer, se ela não conseguir pessoalmente, ela faz pela internet e não deixar para lá, né, essa situação, tem que registrar. Sim, tem que registrar, fazer a comunicação para o promotor ou para a corregedoria também da Polícia Civil. A ouvidoria do governo do estado funciona bem, a Corregedoria Geral do Estado, porque, veja só, se as pessoas não reclamam, as autoridades superiores também não têm como saber, né, constatar aquele problema naquela delegacia. E a gente também tem o outro lado da situação. A gente até mostrou aqui o caso de um policial que estava sofrendo muito pelas condições de trabalho, né, até pelos turnos prolongados, dias de trabalho a mais, por causa até, no caso da DDM, que a gente falou muito, que agora funciona 24 horas por dia, ou seja, os policiais também sofrem com o abuso, né, de trabalhos, assim, de trabalhar demais para tentar atender essa demanda. Eles também ficam numa situação prejudicial, né? Sem dúvida, especialmente a Polícia Civil tem um RH bem reduzido, o governo do estado precisa suprir, a nossa região aqui tem um déficit muito grande de policiais civis, né? Podemos perceber também que muitos deles já estão com a idade também um pouco avançada e nas condições de trabalho não há mais aquela eficiência
da juventude. Né? E as delegacias também precisam de reforma, de infraestrutura. Basta ver o Palácio da Polícia aqui de Santos, onde fica o diretor do departamento, o seccional de Santos. Se nem eles, que são chefe do departamento de polícia da Baixada Santista e Vale do Ribeira, têm condições adequadas de trabalho, imagina aquela pequena delegacia numa cidade pequena. Né? Aí a população fica sem atendimento, o policial sem condição, é complicado. Nos últimos dias tem se falado muito sobre abuso de autoridade, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, resumidamente, para a gente, rapidamente, que a gente está acabando o tempo, sobre essa questão também, como que a população pode se defender, porque muita gente não sabe dos direitos, né? Acaba achando que é normal algumas atitudes das autoridades. Na última semana entrou em vigor a nova lei de abuso de autoridade, que revogou a antiga lei, que é de 1965, da época do regime militar, e também um artigo 350 do Código Penal, que tratava do abuso e do desvio de autoridade. Basicamente, para o telespectador compreender com maior facilidade, abusar da autoridade é fazer uso do cargo público com desvio de finalidade, ou para questões pessoais, né, quando a autoridade faz uso do seu cargo para tirar alguma vantagem de alguém, ou por questões ideológicas. Né? Geralmente as questões ideológicas são mais ligadas ao poder judiciário, que na mídia nós chamamos de ativismo judicial. Quando o juiz substitui a vontade da lei, o texto da lei, por aquela ideia que ele tem de justiça. Né? Então ele afasta aquilo que o legislador colocou, e é o padrão social que todos nós conhecemos, e faz a justiça do caso concreto, a justiça dele. Isso é muito ruim, porque você acaba tratando cada pessoa e cada processo de forma totalmente diferente. Que não pode de jeito nenhum. Não pode. Nós temos uma única lei, como o exemplo do Código Penal, nós temos uma única Constituição, que é a nossa Constituição Cidadã de 88, mas nós temos 20 mil juízes no Brasil. Se cada um achar que pode fazer do jeito dele, ter a própria Constituição, o próprio processo, isso vai virar uma verdadeira baderna. Né? E é isso que atualmente nós buscamos, fazer uma padronização, criar um sistema adequado. Né? E, sobretudo, a questão dos policiais. Eu sempre comento, e nas aulas eu dou exemplo, como os policiais muitas vezes se excedem. E eu não estou dizendo aqui a questão de trocar tiro com bandido, não é isso. Quantas vezes nós não escutamos mulheres que estão saindo de uma determinada balada, de um bar, numa blitz policial, ele pede para ela sair do carro, abrir o porta-mala, fingindo que vai fazer alguma fiscalização e na verdade quer olhar o corpo. Né? Então, ou os médicos mesmo, que são obrigados a, muitas vezes, declarar óbito quando a pessoa já chegou morta no hospital para constar num relatório. São situações que acabam acontecendo, mas que a gente tem que abrir o olho e ficar atento, né? A população tem que denunciar de alguma forma, procurar profissionais também para resolver. Sem dúvida. Ministério Público, Corregedoria e o advogado que está sempre à disposição para tomar as providências. Ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação aqui hoje à noite. Boa noite. Obrigado, Fabiana. Uma boa noite para você e para os telespectadores.